Boa tarde, no ar, programa É Coisa Nossa, o seu programa de entretenimento e cultura da sua TV Câmara Aracaju, canal 48.4. Bem, gente, a gente começa mais um programa hoje e eu acho que o direcionamento de Deus, ele nos dá. Deus fala o tempo todo, eu tenho vida no Espírito. Entendeu? Então Deus fala comigo e falou de uma forma que eu vinha tentando entender. E só consegui compreender quando eu comecei a conversar com os meus 3 convidados de hoje. É com muito orgulho que eu tenho aqui o Tiago Avelino, que eu converso já já. Vamos ter no programa de hoje ainda o pastor Wanderson Dias, que é um adorador, e ainda vamos ter o Ledinaldo Almeida. 3 homens extremamente espirituais para fazer o seu É Coisa Nossa desta quinta-feira. Como todo mundo sabe, nós não temos um programa musical, nós temos um programa de entretenimento e cultura, um talk show. São entrevistas leves. E o Tiago Avelino, ele é pesquisador da estrutura comportamental humana e espiritual por meio do desenvolvimento multidimensional das comunicações extrasensoriais. Doutor em ciências jurídicas e sociais, especialista em ciência das religiões, graduado em bacharelado de direito, formação em psicanálise em andamento, ativista canalizador de ferramentas estrelar, divino aterramento, hipnoterapeuta, formação em constelação estrutural e em florais de Lara e elixírias de cristal, formação em cartas terapêuticas, mestre em Reiki, Usui tibetano, educador espiritual, vice-presidente do Centro de Formação Espiritual Águas da Aruanda, voluntário da Casa Sossego da Vovó Teresa, escritor de 9 livros e palestrante. É apresentador do programa Calma Mente, Umbanda Água das Aruandas. O Estado é laico e nós não podemos ter nenhum tipo de constrangimento. Religião não é o foco. O foco é cultura. E a gente também vê religião como cultura, que é uma forma de aprimoramento do homem. O homem encontrar a sua razão social do desenvolvimento, né? O homem sozinho não é nada. Doutor Tiago Avelino. Nós não tivemos muito tempo de conversar. Eu só tenho limitações em não poder falar de marcas, entendeu? Porque a TV foi concebida numa concessão do TV Senado, então não permite. Tá, o resto... Vamos começar pelo começo. Como foi que o senhor se tornou um especialista em OVNI, objetos voadores não identificados? A história começa em 2008, ainda aqui em Aracaju. Eu tive um avistamento de primeiro grau. O avistamento de primeiro grau é quando você verifica uma luz um pouco mais distante, que parece uma estrela, mas que ela se movimenta de uma maneira estranha, digamos assim. E aí, a partir de então, eu comecei a pesquisar o que significava isso e fui aprofundando. E hoje eu faço parte de um grupo de estudos capitaneado pela doutora Gilda Moura, que é a referência do Brasil e de Portugal em ufologia. E aí, a cada 2 meses, a gente se encontra para justamente, junto com outras pessoas, fomentar a troca de experiências entre contatados e abduzidos, tanto de Sergipe, quanto de São Paulo, e quanto de várias partes do Brasil que estão acontecendo. E Sergipe eu falo porque esse movimento de ufologia aqui em Sergipe e Aracaju está crescendo cada vez mais. Então está sendo uma coisa bem interessante propor esses estudos aqui no estado. E toda a última quarta-feira do mês, lá no Águas da Aruanda, a gente faz a quarta-feira ufológica, que é justamente o encontro de todas as pessoas que têm interesse na temática, ou que já foram contatados, ou que acham que já tiveram uma experiência de abdução, que aí por meio da hipnose regressiva é que a gente verifica todas essas questões. A Águas de Aruanda é um centro espírita? Isso. De Umbanda, lá no bairro da Aruana, na Atalaia. Lá no Rubalo. No Rubalo. Então, ele reúne pessoas, alguns monges, para fazer observação. Sim.
No caso do abduzido, são pessoas que já entraram em naves espaciais. Sim, sim, sim. Existem pessoas que já tenham entrado em naves espaciais em Sergipe? Sim. Aqui nós temos catalogados um caso de abdução física, porque a abdução ela pode acontecer física ou extrafísica. 90% das abduções é por meio de projeção astral, ou seja, quando o espírito se desloca do corpo e aí tem a experiência... Seria um teletransporte? Isso, seria um teletransporte. Então aqui em Sergipe a gente só tem um caso de isso comprovado, né? De abdução física. E recentemente, agora na segunda-feira, Quixadá, que é uma cidade aqui próxima da gente, no Ceará, no sul do Ceará, foi declarado como o polo de pesquisa de ufologia do planeta. Então, vários pesquisadores de todo o planeta fazem agora parte desse centro de estudos de ufologia. O Brasil está liderando o ranking. Liderando, porque os casos que estão acontecendo aqui no Brasil, no Paraná nós tivemos um agroglifo, recentemente. Agroglifo é aquela marca que tem na plantação, que ninguém sabe, que aparece de um dia para o outro, e aí ninguém sabe exatamente como foi que aquela geometria sagrada veio aparecer ali. Então, possivelmente é por conta de um pouso de algum objeto voador não identificado, alguma nave, alguma interferência efetivamente ufológica. Então, a gente trabalha com dados científicos e associando também com a espiritualidade. Como existe a comunicação extrasensorial? Seria por telepatia? Sim, seria por telepatia, né? E que aí vem também pela projeção astral, que é a experiência fora do corpo. A gente tem relatos também de contatos e abduções que foram feitas por pessoas que estavam naquele estado de EQM, experiência quase morte. Então as pessoas elas narram perfeitamente o encontro com seres com uma personificação diferenciada, reptilianos, draconianos, enfim. Alguns seres já pesquisados e catalogados pela ufologia científica, e aí elas narram toda uma experiência de abdução, e quando elas retornam com a psique um pouco alterada diante da realidade. É tanto que essa cidade de Quixadá, que eu falei do Ceará, ela tem mais de 80% das pessoas que foram abduzidas, que é a maior parte da população, elas voltaram de maneira com a realidade um pouco... desequilíbrio psicossomático? Em desequilíbrio, isso. E aí é declarado como uma das cidades que tem mais pessoas supostamente loucas, mas na realidade não são loucas. São pessoas que tiveram contatos com um sistema de inteligência muito maior do que efetivamente o cérebro humano tem a capacidade de suportar, e aí existe todo esse desequilíbrio e precisa de todo um tratamento para evidenciar aí o que aconteceu e tratar o trauma por conta da abdução. Então são dados efetivamente comprovados. Essas pessoas poderiam ser diagnosticadas como doentes da alma? Sim. A espiritualidade ela entra em casamento com a ufologia justamente para a gente poder verificar o que exatamente está na doença da alma, ou seja, são registros traumáticos de memórias de outras vidas que são evidenciados por meio de um contato ufológico, porque depois de um contato as pessoas elas podem ter duas reações, ou ativar o propósito ativo da vida ali, ou entrar num senso de realidade deturpado. Então isso daí... Seria uma pessoa confusa. Confusa, isso, confusa. E aí papel tanto da ufologia quanto atrelado à espiritualidade, diferenciar casos que são espirituais, obsessivos, enfim, desequilíbrio espiritual, e casos que têm a interferência da ufologia, de seres de outras dimensões, de outros planetas. Porque mais ou menos de forma didática, para o público também poder entender, muitos centros espíritas eles têm recebido contatos com seres de outros planetas, no sentido de que o seu centro espírita tem o mentor, dirigente ali da casa, né? E aí o mentor começa a alterar um pouco o linguajar e o formato de como vai conduzindo ali os trabalhos. Ele adultera a doutrina puramente kardecista. Isso, e ele vai introduzindo algumas outras ferramentas, algumas outras diretrizes que não estavam no fluxo natural ali da casa. Então ali já houve alguma interferência. Foi corrompido. Isso. A doutrina se corrompe. Isso.
E ali é evidenciado que algum tipo de manifestação de comunicação está acontecendo. E aí vai o quê? Da ufologia e espiritualidade identificar se é um caso de desvio por conta de um processo obsessivo ou por conta de um contato efetivo com o sistema ufológico, seres de outros planetas. Porque em muitos centros, Valadão, está acontecendo um processo de hospital espiritual diferenciado, ou seja, o processo de cura está sendo, você deita numa maca, numa cadeira e por 1 minuto ou 2 minutos no máximo, por interferência ufológica desses contatos, aí já acontece todo um processar de uma reprogramação das suas células, do seu sistema Então vital. Você crê que a pessoa que recorre a um pronto-socorro espiritual, ela pode não ser abduzida, mas ela pode ser beneficiada com uma medicina curativa do psique trazida por extraterrestres. Sim, existe sim. E existem várias ferramentas. O Divino Aterramento é uma ferramenta que foi recebida pelos seres de Orion, que ele trabalha com as notas musicais. Então, por meio da vibração, e aí a gente vai para a teoria das cordas, que é a mecânica quântica, ela comprova isso. Então, por meio da vibração das cordas vocais, por meio das notas musicais, existe um processo de cura ali das células e existem vários relatos também já catalogados. Existem também outras ferramentas já aplicadas aqui no nosso planeta que trazem também todos esses processos de tecnologias de outros planetas. No caso da regressão, pode haver um acidente de percurso da pessoa regredir e não voltar? Então, na regressão é importante, isso daí é fundamental, né, o que você falou, que a pessoa procure um profissional qualificado, porque existem muitas pessoas que fazem um curso de final de semana, não desqualificando efetivamente as pessoas que estão em busca de conhecimento. Quem está apto a fazer regressão? Quem está apto é o terapeuta que é formado em hipnose e tem a especialização em regressão. E mais ainda, para identificar processos de contatados e abduzidos, há necessidade de ter uma qualificação adicional. Né? E a única pessoa aqui no Brasil que está qualificado para dar esse curso e, consequentemente, esse certificado de hipnose regressiva para contatados e abduzidos é a doutora Gilda Moura, que vai estar aqui em Aracaju a partir de amanhã na mesa redonda. Eu acredito na hipnose. Eu assisti alguns anos atrás uma sessão de hipnose e a pessoa tinha um problema de toxicolo e ficou curada. Bom, tá aí a proposta. Eu estou conversando com o Tiago Avellini, que vai agora divulgar um evento que está acontecendo em Aracaju. A partir de amanhã. A partir de amanhã, dia 20. A partir das 20 horas, no Teatro Ateneu, vai ter uma mesa redonda com Gilda Moura, que é essa doutora que já tem mais de 40 anos na área ufológica de contatados, abduzidos, Margarete Akla. Tem Mônica de Medeiros, que ela vai falar sobre como se processa a comunicação mediúnica dos ultraterrestres. Margarete Akla, que eu falei, ela vai falar sobre a hipnose no tratamento dos contatados e abduzidos. E eu vou estar também lá presente para falar sobre as ferramentas trazidas de outras dimensões para oferecer um processo de cura, né, de nós, humanos, aqui do planeta Terra. Tem Fábio Dantas, que vai estar falando sobre as novas raças humanas, sobre as crianças índigo, cristal, as crianças diamante, essa nova geração de crianças que já vem mais para nos ensinar. Então, crianças de 2 anos que já estão dando... Já vem com um chipzinho. Isso, já vem com um chip dando lição de moral em seus pais, né, enfim, modificando todo o campo familiar. Tem Wagner Borges, que ele vem trazendo uma palestra bem interessante sobre a projeção astral, experiência fora do corpo. E tem uma atração musical de Naline Menezes, que também vai estar lá. E a jornalista que veio, como é o nome dela? A que chegou agora. Falei com ela por telefone, lá de São Paulo. Renata Carvalho. Renata Carvalho. Um beijo, Renata, nossa colega jornalista. Fantástica. Renata. Bom, Tiago, estou extremamente satisfeito. Eu ficaria conversando com você e teria perguntas aqui para passar a tarde toda, tá? É um assunto pertinente, curioso. Tenho certeza que não estamos sozinhos. Eu acredito na espiritualidade. A espiritualidade se dá pela evolução do homem e a cura da alma. Isso você vai encontrar em qualquer religião. Muito obrigado, Deus abençoe. Vocês, eu vou ao break, mas antes eu quero mandar um abraço para
um extraterrestre, Fabiano Oliveira, também conhecido como ET de Varginha. Beijo, viu, cabeção? Eu vou ao break e volto já já com Ledinaldo Almeida. Todas as quartas, a partir das 8h30 da noite, nós iremos debater temas importantes que foram discutidos no plenário da Câmara Municipal de Aracaju. Não esqueça, o Pra Discutir vai ao ar às 8h30 da noite. Eu espero você. Vamos conversar sobre saúde? Todas as quartas, às 6h30 da noite, temos um encontro marcado no programa Saúde Ativa. Falaremos sobre atividade física, nutrição, estética, ou seja, tudo o que você precisa saber para viver com mais qualidade. Então anota aí para não esquecer. Programa Saúde Ativa, quarta, 6h30 da noite, com reprise às segundas, aqui na sua TV Câmara Aracaju. Até lá! Você sabe o que são anais? A Câmara de Vereadores de Aracaju tem um setor específico para a elaboração desse trabalho. Assista ao Minuto Parlamentar e fique por dentro dessa e de outras informações. Nesta edição do Minuto Parlamentar, vamos continuar falando da estruturação da Câmara Municipal de Aracaju. Um dos setores que compõe a Casa Legislativa é o de elaboração de anais. O setor de anais é responsável pela tradução e elaboração dos textos de taquigrafia das sessões plenárias da Câmara Municipal de Aracaju. Ou seja, o setor de taquigrafia captura as informações através da escrita de palavras representada por sinais e encaminha para o setor de anais, que faz a tradução e elaboração dos textos. Tudo o que é dito diariamente nas sessões plenárias, audiências públicas, sessões especiais e CPIs que acontecem na Câmara de Vereadores de Aracaju é transformado em textos que são organizados e arquivados no setor de anais. Isso quer dizer que o setor de anais também é responsável pela documentação e arquivamento de tudo que é dito e informado pelos parlamentares no plenário da Câmara de Aracaju. Quer saber mais sobre a Câmara de Vereadores de Aracaju? Então assista ao Minuto Parlamentar. Na próxima edição, vamos continuar falando sobre a estrutura organizacional da Casa Legislativa Municipal. Até lá! Você sabia que a Câmara de Aracaju tem um canal no YouTube? Pois é, lá você pode assistir reportagens e também programas que você perdeu ou que quer rever novamente. Acesse youtube.com/Câmara de Aracaju e se inscreva. Agora, deixa eu voltar aqui que eu tô revendo o programa que eu mais gosto. Devemos falar missa do sétimo dia ou missa de sétimo dia. Vou explicar. A missa é do sétimo dia da morte de uma pessoa. É por isso que o certo é missa do sétimo dia, porque é o sétimo dia da morte e não muda a língua portuguesa. Histórias de personalidades, fatos marcantes do Brasil de Sergipe, você acompanha comigo aqui na telinha da sua TV Câmara Aracaju. É toda sexta-feira, às 6h30 da noite. Eu aguardo você. Amigo e amiga, eu sou o Padre Marcelo Conceição e quero convidar você para acompanhar o programa Palavra de Vida, apresentado na TV Câmara Aracaju todos os domingos em 2 horários. Às 8 e às 4 da tarde, abordando a liturgia dominical, objetivando fomentar o anúncio de Jesus. Aguardo você. Todos os dias, a partir das 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui no Parlamento em Foco, o programa que leva até você as ações dos vereadores dentro e fora do plenário da casa, de uma forma clara, leve e transparente. Você não pode perder. TV Câmara Aracaju, o parlamento mais perto de você. Bem, gente, estamos de volta. Fantástico aí a entrevista com o Tiago Avelino.
Entendeu? E aquela tal coisa, cada um confessa a fé que quer, acredita no que quer. Eu sou cristão. E o cristão é um cara assim meio sem noção, porque eu acredito em coisas que vocês vão achar que eu sou louco. O cristão vive pela fé. Fé é crer sem ver. Então você veja bem, desde quando seja para paz mundial, equilíbrio da humanidade, tá tudo certo. E eu trago mais um homem de Deus hoje aqui. Ele é radialista, jornalista, escritor, meu colega Ledinaldo Almeida. Boa tarde. Querido, prazer de estar aqui, né? Fazendo uma visita aqui na sua nova casa. Quer dizer, não é tão nova assim, né? Mas já tem um ano e pouco. Mas para mim é a primeira vez, então é nova. Tô vindo pela primeira vez aqui, né? Sempre você será bem-vindo aqui. Muito obrigado pelo convite. Será sempre um prazer. Ledinaldo é uma pessoa que eu tenho assim, muito carinho. Ele tinha uma amizade muito forte com um colega nosso de jornal. A minha estrutura foi jornal, né? Então eu comecei no Diário de Aracaju nos anos 70, aí depois eu vim para a Gazeta e eu tive a honra de ter trabalhado com Pedrito Barreto. Sim, trabalhamos muito juntos, né? Mas e você? Na Gazeta de Sergipe, chegou depois para a Gazeta. Gazetinha, né? A gente trabalhava junto. Então nós tivemos assim uma relação de amizade muito mais forte. Com certeza. Ledinaldo, eu enveredei quando eu saí de jornal para a carreira televisiva. E eu costumava dizer que eu era um palhaço de vídeo. Mas você adotou um outro critério. Você se consagrou como poeta, né? E daí você entrou para o mundo espiritualista. Dentro desta ótica, você produziu muito mais do que eu. É porque começou antes, na verdade. Antes de eu ser jornalista, eu fui escritor. Eu já era escritor. Já era escritor. Lancei meu primeiro livro em 1989. Eu entrei na comunicação em 1992. Portanto, nasci o primeiro escritor. Eu acho que o original é o escritor. O jornalista é uma passagem. E você teve uma influência de um cara que eu amei muito. E eu acho que essa influência, ela deve ter pesado muito na sua vida. Uma pessoa que é pouco reconhecida no estado de Sergipe. Nosso poetinha Santo Souza. Santo Souza. Santo Souza foi meu colega na época de Energipe. Eu frequentava a casa dele, passávamos tardes conversando. E ele me ensinou uma coisa que eu levo hoje muito a sério, cada vez mais, e tento passar para as pessoas. Acredite naquilo que você... Defenda aquilo que você acredite. Mesmo que amanhã você seja contrariado, né, nas suas impressões, mas valeu a pena. Então acredite. Então eu acredito naquilo que eu defendo e defendo aquilo que eu acredito. E ultimamente eu tenho notado você percorrendo um caminho que eu percorri. Tá? Eu passei nos últimos, eu tenho um ano e pouco que eu estou mais descansado, mas eu passei nos últimos 3 ou 4 anos, eu dormia 3 dias por semana com papai e com mamãe. Mamãe com 94, papai com 89, então foi uma coisa que mexeu muito com a minha vida. A voltar às minhas raízes, à minha origem, cuidar de pai e mãe, fazer higiene, dar banho, pentear cabelo, cortar. E eu tenho notado que você está fazendo a mesma coisa com sua mãe. É um pouco semelhante no caso, porque minha mãe fez 96 anos agora, ela é lúcida, ela come com as mãos delas, ela toma banho, temos uma cuidadora, né? Temos uma empregada. O meu compromisso com a minha mãe acontece o quê? De 5 da tarde às 7 horas do dia seguinte, eu não saio de casa de segunda a sexta. Então eu fico fazendo companhia à minha mãe, inclusive falando sobre espiritualidade, começando a trabalhar a mente dela nesse processo de transição que ela está para passar pela lei natural da vida, deve ir primeiro do que eu, né? Ninguém sabe, Ninguém sabe. Mas a gente tem esse cuidado, porque quando a gente ama, a gente cuida não somente do corpo, cuida também da alma da pessoa. E nesse momento eu estou cuidando mais da alma da minha mãe, porque do corpo temos uma empregada para isso. No release que eu fiz, eu botei Ledinaldo espiritualista e você disse espiritalista. Não, espiritualista, corretíssimo. Faltou, então, foi um erro de digitação. Aí eu corrigi. Eu achei que, como eu mandei... Você, veja bem, eu quero dizer aos meus convidados
Misericórdia, gente, hoje caiu 2. Tá todo mundo de virose, entendeu? Outra coisa, vocês acreditam que até o cidadão essa semana bateu lá na porta, eu contei essa história aqui, pessoal tá pensando que eu tô brincando. Foi verdade. O cara virou pra mim e fez, é coisa nossa, é coisa nossa. Eu levantei, 1h pouca da manhã. Aí eu fui na porta, tava lá, o cara meio bebinho, acho que drogado, não sei, entendeu? E aí ele disse, olha, eu tava ali, bati uma boa, entendeu? Dei uma larica e eu vim aqui pedir, entendeu? Pra você adiantar o dinheiro do hambúrguer, porque você é coisa nossa. Eu digo, rapaz, espera aí, calma! Eu tô aqui pra servir a todos os meus telespectadores de forma intensa, mas com alguma moderação. O equilíbrio. Equilíbrio é tudo! Eu preciso dormir. Reginaldo, espiritualista. Então vamos ao foco. Como é que você se vê hoje? Porque nós trabalhamos juntos há 20, quase 30 anos atrás. Né? Né? Hoje nós somos senhores maduros. Né? Tanto eu como você já estamos pintando o cabelo. Com certeza. Veja só, espiritualista, para ser uma pessoa mais livre, né? Não ter rótulo de religião. Porque eu costumo sempre dizer que quem precisa de rótulo é mercadoria de supermercado para ser identificada marca e preço. Eu sou cristão. Eu sou uma criação divina. Isso para mim diz tudo. E vejo o outro também nessa condição de criação divina, mesmo com os defeitos, porque tudo na vida é um processo de evolução para chegar a um ser melhor. Acredito na lei da reencarnação, né? E porque nós somos hoje melhores do que ontem, seremos amanhã melhores do que hoje. E o que o nosso presente é reflexo do passado e nosso futuro será reflexo do presente. Se queremos ter amanhã uma vida melhor, ter um personagem, né? Mas com mais oportunidades e chances de ser aquilo que nos satisfaz e que seja construtivo e positivo, portanto, sejamos do bem. O que esse cidadão falou com essas palavras bonitas e educadas, o Senhor Jesus disse, né? O pecado está pago. As consequências vocês vão arcar. É mais ou menos isso, né? Traduzindo em palavras com a simplicidade e humildade que são necessárias, né? Porque não adianta a gente encher de palavras difíceis, eruditas, para dizer coisas que as pessoas não entendam. Elas precisam compreender para fazer uma transformação, viver em paz, viver normalmente com o direito que a vida, que a terra oferece. Simples assim. Bem. Você hoje, como espiritualista, você ministra algum tipo de ação fluidificante, reiki, ou faz terapias? Como é que você age? Veja bem, hoje eu estou para fazer, agora muito em breve, o curso de florais. Que no passado eu tive a necessidade de usar florais, usei, gostei, achei fantástico. E quando você se predispõe a fazer o bem, a trabalhar para o universo, para o equilíbrio e a paz universal, a gente passa a produzir energias e que a gente vai passar para as flores e, consequentemente, para as pessoas. E ela adquirindo o equilíbrio de ordem físico, então ela vai ter já um pé na frente em relação ao equilíbrio emocional e, consequentemente, moral. Então é o que eu pretendo fazer. Hoje eu faço através das palavras. Todas as manhãs, logo depois das 6 horas da manhã, sai do meu celular em torno de 1000 mensagens para em torno de 1000 pessoas no decorrer do mundo. São mensagens de raciocínio e paz, sem nenhum cunho religioso, somente tentando mostrar para as pessoas que Deus não está em canto nenhum senão dentro de nós, que somos uma centelha divina e que precisamos exercer cada vez mais o bem para que esse Deus resplandeça mais e nos dê realmente uma vida de paz para todos, de felicidade. Você teria uma forma para definir Deus? Deus é amor e justiça. O amor dá e a justiça corrige quando não está certo. Então, é por aí. Não o Deus que existe dentro, não o que vem de lá de fora, como muitas religiões acreditam, né? Olha, Deus está vendo. Deus não está vendo, não. É você que está fazendo suas coisas e responsabilize-se para ter o bem ou o mal. Se quer ser beneficiado, faça o bem. Se quer ser maleficiado, faça o mal. Você tem 2 caminhos, a escolha é sua. Simples assim. Como é que você entende o livre-arbítrio?
Esse é o livre-arbítrio, exatamente. Você tem que compreender que para você ter do mundo, você vai colher o que você vai plantar. É muito simples assim. Agora, aqui as pessoas acham que o universo é cego, que não está vendo as suas atitudes. Aí eu estou ganhando hoje, aí estou ganhando tal, porque tem um besta que ele acredita que o besta está deixando passar. Aí, mas um dia vem alguma coisa, não necessariamente na mesma moeda, mas o pior de tudo é que todo sofrimento maior e necessário vem através das doenças físicas, né? E no caso de uma pessoa que faz uma escolha errada no campo sentimental, a pessoa é boa, entendeu? Escolheu até uma outra pessoa que é muito boa também, mas essas duas pessoas boas não conseguem se alinhar e, de uma certa forma, é um desastre. Você acredita na lei da reencarnação? Se você acredita na lei da reencarnação, você sabe que as pessoas voltam na condição de família, na condição de marido e mulher, para se ajustar as suas contas, né? Aquilo que foi feito, que não foi correto, então fica uma dívida, então vamos sentir na mesma intensidade o sofrimento que causamos para que a gente possa aprender a não causar mais nunca isso para ninguém. Para quem crê na reencarnação, como é que você vê a reencarnação de um espírito que não atingiu a luz? Eu não acredito que não exista espírito que não atingiu a luz, porque nada é pleno nesse sentido. A coisa são momentos, né? São atitudes, as nossas atitudes. A pessoa mais tenebrosa, vamos dizer que as pessoas falem de um lampião da vida, né? O cangaceiro do sertão. Será que lampião só foi aquilo tudo que as pessoas falam? Quantas bondades, quantas coisas boas ele pode ter matado à fome, quantas pessoas velhinhas, quantas crianças. Então, eu vou dizer que lampião não chegou à luz? Pode ter chegado à luz em todos os momentos da vida, como todos nós não somos bons todo o tempo. Pisou no calo da gente, Porque, olha, é o seguinte, para simplificar tudo isso tudo, que eu racionalizo, eu não sou religioso, racionalizo. Nós temos Deus e o demônio dentro de nós. Se eu sou fraterno, amigo, solidário, né, caridoso, é o Deus que resplandece. Se eu sou maligno, se eu falo mal, se eu fico querendo puxar o tapete do outro, coisa desse tipo, é o demônio agindo. Então, todos os dias eu digo assim, sai de reto, Satanás, porque eu sou de Deus e eu quero fazer cada vez mais melhor. Maravilha! Olha, eu tenho uma coisa comigo que eu sempre digo o seguinte, quando a oração é a chave do coração de Deus. Mas tem orações com quem geralmente se ora. Todo mundo tem uma visão de como orar. Você pode orar com Deus. Com Deus implica em orar com Jesus, com o Espírito Santo de Deus e com o próprio Deus. Mas quando você, quanto criatura, você ora com três divindades. Você ora com Deus, você pode orar com Satanás e tem uma figura pior do que Satanás. O nosso eu. Nós somos os nossos maiores inimigos. Nosso eu. Entendeu? Olha, sentimentos sórdidos transformaram um anjo de luz em demônio. Então, o Lúcifer foi setado porque ele queria a glória. Lúcifer cai com a terça parte porque ele queria a glória de Deus. E aí o egoísmo do homem se repete a cada momento naquela sintonia. Eu, graças a Deus, na minha vida profissional, eu nunca precisei derrubar ninguém, falar mal de ninguém, eu nunca já deixei de atender compromissos, convites de trabalho, porque eu sabia que se eu atendesse, eu desempregaria alguém. Então, um dos orgulhos que eu tenho na minha vida é o seguinte, eu nunca precisei ferrar ninguém para me dar bem. Mas o ser humano faz isso. Faz, né? É ignorância, eu me controlo, né? Para não fazer. É ignorância. Eu me controlo para não fazer. Qual a receita para você conseguir esse equilíbrio? Para a receita conseguir o equilíbrio é reconhecer o Deus que existe dentro de nós. Quando nós fazemos o bem, praticamos uma caridade, ou então levamos paz e alento para alguma pessoa, a gente sabe que a satisfação é imensa.
a gente enche-se o peito, parece que a gente fica num estado de graça. A gente parece que não anda, a gente parece que está levitando. Então é fácil de identificar. Agora, aquelas pessoas que não pensam, não sentem isso, realmente que está precisando, talvez o seguinte, mergulhar, fazer o grande mergulho dentro de si, para poder encontrar esse Deus, porque sem Ele não vale a pena estar vivo. Qual o pior pecado do homem? A inveja. Você querer ser o outro, o que o outro tem. Esse é o maior pecado, porque aí começa toda a discórdia, toda a desarmonia, né? Infelizmente. Qual a maior virtude que o homem pode ter? É por incrível que pareça a mais difícil, que eu luto pra caramba para poder conseguir ser humilde. Infelizmente, eu tenho o maior exemplo dentro da minha casa, 96 anos, minha mãe, que é o símbolo maior da humildade. Minha mãe tem um coração de poliana. Mas eu tinha que nascer dela e eu estou vivendo hoje com ela para ver se consigo deixar alguma semente maior em mim. Qual o recado que você gostaria de deixar para os telespectadores? Eu diria para você, sempre racionalize as coisas, não se deixe levar pelas palavras bonitas, eruditas, românticas, né? Coisas desse tipo. Tudo que você ouvir, que se fale de vida, se fale de Deus, você coloque uma interrogação. Será? Por quê? Racionalizar é mais importante, porque nós pecamos muito mais pela nossa capacidade sentimental exacerbada e fugimos da razão. Racionalize mais. Obrigado, Aguinaldo. Foi show de bola. E eu termino fazendo uma reflexão. A lei de Moisés tinha 613 mandamentos, estão no livro de Deuteronômios. Não, a lei de Moisés, sim. A lei dos judeus tinha 613. A lei de Moisés cai para 10. E o Senhor Jesus sintetiza em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E qual é o segundo? Erraram. Não é amar ao próximo como a si mesmo, é amar ao próximo como eu vos amei. Foi assim que Cristo disse. Porque se o cara tiver com o coração fechado, ele vai amar com limitação, com restrição. Tem que amar com o coração que Cristo Jesus tinha. Muito obrigado, gente. Eu vou ao break e volto daqui a pouquinho com o pastor Vadson Dias. Todos os dias, a partir das 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui no Parlamento em Foco, o programa que leva até você as ações dos vereadores dentro e fora do plenário da Casa, de uma forma clara, leve e transparente. Você não pode perder. TV Câmara Aracaju, o parlamento mais perto de você. Todas as quartas, a partir das 8h30 da noite, nós iremos debater temas importantes que foram discutidos no plenário da Câmara Municipal de Aracaju. Não esqueça, o Pra Discutir vai ao ar às 8h30 da noite. Eu espero você! O menino baleado segue internado na UTI. Para onde? Ele continua na UTI. Da UTI ele volta curado para casa. O verbo seguir significa ir, caminhar. Estão trocando o verbo seguir pelo verbo ligação. Não misture alhos com bugalhos. O menino baleado continua, permanece ou está internado na UTI e não muda a língua portuguesa. Histórias de personalidades, fatos marcantes do Brasil de Sergipe, você acompanha comigo aqui na telinha da sua TV Câmara Aracaju. É toda sexta-feira, às 6h30 da noite. Eu aguardo você. Tudo que é destacado pelos vereadores na tribuna da Câmara Municipal de Aracaju, você pode conferir no programa CMA Agora, de segunda a sexta às 12 horas na TV Câmara Aracaju, canal 48.4 da sua TV. Eu espero você!
TCE reativa a Sala dos Advogados, que agora passa a ser denominada Sala da OAB. No ato de reativação do importante espaço, o presidente do TCE, Ulisses Andrade, recebeu um documento da OAB solicitando uma nova dinâmica de acesso aos processos por parte dos advogados. O pleito foi prontamente acatado pelo conselheiro, que já determinou providências para sua viabilização. O presidente da OAB Sergipe, Henrique Andrade, reconheceu que essa parceria firmada é muito importante para o Estado democrático de direito e mostra que o presidente do TCE demonstra vontade de incrementar uma cultura com maior participação da militância advocatícia dentro da Corte de Contas. A sala OAB já está sendo utilizada pelos advogados que frequentam o TCE. Você sabia que a Câmara de Aracaju tem um canal no YouTube? Pois é, lá você pode assistir reportagens e também programas que você perdeu ou que quer rever novamente. Acesse youtube.com/Câmara de Aracaju e se inscreva. Agora, deixa eu voltar aqui que eu tô revendo o programa que eu mais gosto. Você sabe como é composta e quais são as atribuições da Assessoria Legislativa da Câmara de Vereadores de Aracaju? Assista ao Minuto Parlamentar e fique por dentro dessa e de outras informações. Nesta edição do Minuto Parlamentar, vamos continuar falando da estruturação da Câmara Municipal de Aracaju, dentro do organograma da Casa Parlamentar. Depois da Secretaria Executiva, vem a Assessoria Legislativa como um dos órgãos máximos. Observar a aplicabilidade do regimento interno da Câmara é uma das atribuições da Assessoria Legislativa, assim como observar a aplicabilidade da lei orgânica, assessorar as comissões permanentes e processantes e supervisionar as condições de fundamento do plenário. Também a atribuição da Assessoria Legislativa é elaborar atos da presidência da mesa diretora, de projetos de resolução, projetos de lei, projetos de decretos legislativos, moção e requerimento de autoria da mesa diretora. A Assessoria Legislativa elabora ainda os pareceres da mesa diretora e também supervisiona e coordena expediente e ordem do dia, além de receber e organizar a documentação referente à posse dos vereadores, inclusive elaborando o respectivo termo. Quer saber mais sobre a Câmara de Vereadores de Aracaju? Então assista ao Minuto Parlamentar. Na próxima edição, vamos continuar falando sobre a estruturação organizacional do Parlamento Municipal. Até mais! Tá aí, gente. A gente está de volta e... Série Cajueiro 4, Raízes Brasileiras. Com a temática que demonstra a pluralidade nacional, a Orquestra Sinfônica de Sergipe e o Coro Sinfônico convidam todo o público para um dos concertos mais especiais da temporada 2018. Será hoje, quinta-feira, dia 19/7. Raízes Brasileiras, cujo repertório contemplará a diversidade através da influência rítmica e histórica, traduzidas em belas obras de compositores brasileiros. Há que destacar o bailarino afro-brasileiro Maracatu do Chico Rei, obra para o coro e orquestra do compositor Francisco Mignoni, cuja apresentação será inédita e na íntegra em Sergipe. Este espaço tem capacidade para fazer qualquer espectador se interessar por levantar o seu assento para bailar ao som do fascinante gingado proporcionado a cada movimento. Outro destaque será o poema sinfônico sobre a história de Sergipe, desde a criação do São Cristóvão para a coro e orquestra, A Terra do Rei, da compositora sergipana Tétis Rabelo. E ainda a forma marcante serão executados, exceto a suíte número 1, para a Orquestra de Câmara, do Heitor Villa-Lobos. Hoje, encontro com a música na Orquestra Sinfônica de Sergipe. Deixa eu ver se faltou alguma coisa para me faltar. Eu estou aqui com a programação. O maestro Mames sempre nos manda esse material muito bacana, né? No Teatro Tobias Barreto, Censura Livre. Informações pelo 3179-1490. Bom, gente, eu trago agora uma figura que eu amo muito, 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 muito. Wanderson Dias. Como tá? Acertei agora? Acertou. Agora acertei.
Eu conheci Wanderson Dias há uns 8, 10 anos atrás, um jovem cheio de esperanças. Ele tinha saído da Jocum, que é uma escola de missões. Então o Wanderson, a gente congregava na mesma igreja, e Wanderson não era o pastor, Wanderson era o adorador. E eu sempre dizia o seguinte: cara, você é lindo. Porque quando o Wanderson pegava no violão, ou quando o pastor atrasava, o culto não tinha palavra. Era louvor da hora que entrava, a hora que saía, mas ele se emociona. Eu não sei nem como é que ele conseguia tocar. Porque se alguém chamasse, ele não atendia, ele não estava ali. Ele saía do espírito para adorar. E foi nessa caminhada que ele volta a Jocum, sai do Brasil para fazer missões, passou algum tempo, e volta, se casa e abre o ministério, a igreja dele. Agora a gente pode conversar com o pastor Wanderson. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso o resumo. Sempre alegre. Wanderson, você se converteu ao evangelho cristão com quantos anos? Com 7 anos de idade. Você se tornou protestante. Sim. Quando foi que você tomou posse que o seu chamado era para a adoração, para o louvor? Eu aceitei Jesus com 7 anos, né? E eu entendi naquele momento ali que minha vida seria uma vida voltada para Deus, totalmente, em adoração. E por mais interessante que pareça, né, eu não tocava violão, eu não cantava na igreja. Isso veio acontecer quando eu fui para Jocum, e aí não tinha quem tocasse. A sigla Jocum? Jovens com a Missão. Jovens com a Missão. Isso. É uma instituição mantida por igrejas protestantes que dão suas doações, e esses jovens são designados para fazerem missões, apadrinhados por protestantes que queiram ajudar. Assim, a Jocum ela não funciona de uma forma, igrejas, de certa forma, investindo. Cada um, né, por conta própria, levanta alguns amigos, né, ou parentes, e aí, entendendo que o chamado é realmente para missões, levanta o recurso e vai. Mas né? Quanto tempo é a preparação? A Jocum ela tem várias escolas, né, mas a escola que, diga assim, que é porta de entrada para a missão é a ETED, que é a Escola de Treinamento Discipulado. Então, todo mundo que quer trabalhar na Jocum, especificamente na missão, tem que fazer a ETED, que é a porta de entrada. Dura 5 meses a escola, que é um polimento no caráter do cidadão que está chegando lá. E aí ele pega a visão do MDA? Não é visão do MDA, né? Aí já é uma outra visão de uma igreja específica, né? Mas lá tem o discipulado, né, tem discipuladores e trabalha dessa forma com os alunos. Aqui a Jocum está lá no Santa Maria, né? Está no Santa Maria, no final do Muro do Aeroporto. Tem uns 3 anos que eu não visito. Ainda é a mesma menina? É Bela. Bela, beijo pra você, trabalho maravilhoso. Tem escola lá, entendeu? Para atender a comunidade. É um trabalho de missionários mesmo. Isso. São monges adolescentes. Então eles estão lá nesse trabalho lá no final do Muro do Aeroporto, Avenida Alexandre Alcino, número 590. Lá no Santa Maria. Mas você saiu e você foi para onde? Para a África? Eu estava no estado do Amapá, né? Acho que você lembra disso, né? O Amapá eu lembro. Eu falei. E lá no Amapá houve o desafio de ir para Guiné-Bissau. E eu orava por Guiné-Bissau há muitos anos atrás, né? Nunca passou pela minha cabeça que eu iria em algum momento, né? Se Deus quisesse, eu iria. Mas naquele momento houve o desafio na base que eu estava, no estado do Amapá. E aí eu disse, agora é o momento que eu vou. E eu fui. E foi sentir na pele o que é passar fome, o que é passar necessidade, o que é tentar compreender o irmão em nome de Cristo Jesus. Lá é um país maravilhoso, né? Eu digo que eu sou adaptável. Em qualquer lugar que me joga, eu me adapto no lugar. Mas tem muita carência lá. Existe uma carência muito grande. De comida mesmo, né? De comida
espiritual nem se fala, né? É uma questão, assim, muito decadente, né? No país em si. Aí você aprendeu tudo, aí quando voltou, Deus lhe deu uma esposa. Isso. Monta a igreja, como é o nome da igreja? Geração do Céu, Igreja Geração do Céu. Geração do Céu, fica ali no Moema Meire, perto do Pau Ferro, no Santos Dumont. Exatamente, na rua E aí você teve que ser pastor. Na verdade, um chamado de Deus para minha vida, né? Eu nunca tive a intenção, eu quero ser pastor. Eu disse assim, se Deus quiser que eu seja, em algum momento Deus vai usar uma pessoa e vai deitar o óleo, então eu vou ser pastor. E aí chegou o momento, né? Deus usou meu pastor, meu pai espiritual, pastor Fábio Menezes, da Igreja Missionária do Aprisco, em Laranjeiras. Em Laranjeiras. Beijão pro Fábio, grande pastorzão. Eu tive lá com ele algumas vezes. Ele é um grande pastor e aí ele entendeu de Deus que era o momento da emancipação, né? E me consagrou. Um exemplo de vaso restaurado, Fábio, viu? Não vou contar a história dele não, mas é uma das histórias mais lindas de resgate humano. Fábio é um cara que vive hoje para salvar adolescentes. Aí ele entendeu isso, então... E ele ungiu pastor. Me ungiu pastor. Minha esposa já era pastora. Já era pastora, né? E aí me ungiu a pastor e aí a gente tá tocando o ministério lá no loteamento. Agora, vamos falar de uma parte que eu amo sua. Os louvores. As canções. As canções. Continua aquela mesma pegada? Continua a mesma pegada. Vamos ouvir o quê? Não bote muito longo, porque nós não temos muito tempo. Bote 1 minuto cada um, para a gente ouvir várias músicas. Vou fazer um trechozinho aqui de uma música que eu gosto. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. O seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Ele é o meu melhor amigo, nele você pode confiar. O seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. Só esse finalzinho. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Creia nisso. Bacana. O Moema, o Wanderson, ele senta, você sabe o que é 30 jovens cantando com ele? Em Laranjeiras, os jovens param para cantar com o Wanderson. Tô te dizendo que chega a dar arrepio. E você vai, quando você vê a história da maioria daqueles jovens, entendeu? E aí ele pega a galera, quando começa a querer levantar, diz, não, galera, vamos continuar aqui. Hoje não tem baseado não, hoje vai ter música, hoje tem Jesus. E a galera fica, entendeu? É um trabalho de resgate. Outra música. Jesus, és meu amado, Jesus, nunca te deixarei. Do lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha, agora eu sei. O que a gente faz? Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver,
te adorarei, Senhor. Wanderson Dias, pastor Wanderson Dias. Que maravilha, cara. E eu tava tentando trazer o Wanderson aqui um tempão e o Wanderson só me dando signal. Eu digo, cara, eu preciso que você vá lá, cara. E aí Deus preparou hoje. Momento certo, porque isso é bênção, entendeu? Eu queria que a maioria dos ministros, dos sacerdotes, tivessem a visão que você tem. Wanderson prega salvação, prega amor. Prosperidade não é muito a praia dele, que também não é muito a minha, entendeu? Eu não sou contra os pastores que pregam prosperidade, o que está na Bíblia tem que ser cumprido, só que eu tenho ter mais amor pelo ser humano, entendeu? Compreender. Não é tentar entender nada, que a vida de ninguém me interessa. Eu preciso compreender e amar. Gostar é uma outra coisa. Gostar, às vezes, não necessariamente você pode não gostar de mim. Eu sou um cara feio, chato, gordo, pobre, moro longe. Mas me amar você precisa, porque eu amo você. Música de amor. O amor, e eu estava aqui conversando com as meninas, né, na saída do break, e disse o seguinte: Jesus sintetizou em 2 palavras. Amar a Deus sobre toda coisa. Aí mãe disse amar ao próximo como a si mesmo. Eu digo não. Jesus disse amai ao próximo como eu vos amei. O amor de Cristo é algo totalmente diferente. Supera tudo. É algo sem mácula. É um amor infinito. E é isso que eu preciso. Ser amado por vocês dessa forma. Vamos lá? Mais música? Acho que se tiver alguém aí que conhece a música, é muito conhecida. Podem cantar em casa, viu? Façam o coro. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Olha, as lives aqui eu vou responder. Eu estou vendo aqui, eu não acredito em reencarnação. Cada um no seu qual, cada qual no seu qual. Eu vou tentar responder no próximo programa, que vai ser na próxima terça-feira, né? Wanderson, final do programa. Foi ótimo ter te trazido aqui. Um abraço aí ao pessoal lá do Moema Meire, loteamento Moema Meire, bairro Cidade Nova. Bairro Cidade Nova. Geração do céu, entendeu? Vocês têm um grande ministro da palavra, um homem de Deus, um adorador, um cara que tem uma intimidade com Deus muito grande, um servo do Senhor. E eu conheço, Wanderson. Eu sei que a preocupação dele é com toda a comunidade, mas a rua que ele mora, ele se preocupa se o cara comeu pão ou não. Então precisamos ter mais sacerdotes assim. Entendeu? Que é para aumentar este reino, essa corrente de amor, porque nós somos fruto de amor, nós somos luz. Obrigado, Wanderson. Deus abençoe. Deus abençoe. Gente, a paz do Senhor Jesus, foi bom demais hoje. Nosso irmão umbandista, nosso irmão kardecista e agora um irmão protestante. Foi tudo que Jesus mandou fazer. Amai ao próximo como eu vos amei. Encerrando com música. Você não precisa saber como orar. Você só precisa saber como chamar.
esse nome de Jesus, bradando em fervor ou sussurrando em temor, em meio a multidões ou a sós com o Senhor, diga Jesus, Jesus, Jesus. Como eu amo esse nome, Jesus.